Olá, sejam bem-vindos à aula de revisão para a AV2. Nessa aula nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos relativos à aula 5 à aula 10. Portanto, para estudar para V2, para V3, vocês devem assistir as duas aulas de revisão que vão completar toda a revisão do conteúdo trabalhado ao longo do semestre. Então vamos lá. Os objetivos dessa aula, então, são analisar a evolução histórica das políticas públicas de educação profissional, com base na compreensão do contexto econômico e político que se configurou no mundo capitalista a partir da Segunda Guerra Mundial. E, além disso, a gente tem como objetivo analisar as práticas didáticas desenvolvidas na educação profissional, tomando por referência a organização da produção e do trabalho e as contribuições do pensamento educacional crítico, criativo e transformador. Pontos de partida, Então vamos começar a recordar um pouco da história da educação profissional. Eu disse a vocês, ao longo da aula 5, que temos dois grandes pontos de partida para estudar a educação profissional. O primeiro ponto de partida é entender que a educação profissional no país, ela faz parte ou está articulada ao processo de dualidade estrutural. Sempre, no Brasil, a educação destinada às elites e a educação destinada aos trabalhadores correram em paralelo em trajetórias diferenciadas. Segundo ponto de partida é que o desenvolvimento da educação profissional no país sempre está articulado ao processo econômico, ao modo como a economia e o modo de produção se organiza em cada momento histórico. Então a gente vai ver como ao longo do Brasil colônia, a gente tinha um modelo agroexportador. A gente viu que o modelo agroexportador era um modelo econômico onde se vendia produtos agrícolas, se exportava produtos agrícolas, café, cacau, borracha, algodão, minério de ferro, e se importava produtos manufaturados. Então, nesse sentido, a formação educacional do trabalhador não tinha sentido e não tinha significado amplo do ponto de vista da economia, porque a criança aprendia fazendo, vendo, ouvindo, acompanhando seus pais. Então não existia necessidade de uma educação profissional. Então as propostas, que existiram naquele momento eram sempre propostas pontuais, assistemáticas e, ao mesmo tempo, elas traziam a marca da exclusão, porque eram voltadas para as crianças, as classes trabalhadoras. A República, no início da República, vai ter início a educação profissional como uma política pública. Em 1909, são criadas as escolas de aprendizes artífices, que são as primeiras escolas profissionalizantes voltadas para o ensino profissional, primário e gratuito. Essas escolas foram as escolas precursoras das atuais escolas técnicas federais e foram fundadas em cada uma unidade da federação. Essas escolas, elas, quando iniciaram, elas não necessariamente foram criadas por motivos econômicos, porque, como nós vimos, do ponto de vista econômico, o que acontecia era uma não necessidade de educação profissional para as classes trabalhadoras. Então, por que criar em 1909, quando a gente ainda tinha um modelo agrário exportador, sem necessidade de formação do trabalhador, numa escola especializada? A demanda ali, nesse momento, era uma demanda política. A organização, o decreto que criava as escolas de aprendizes artífices, dizia que essas escolas eram voltadas para a preparação dos órfãos e desvalidos da sorte. O que são órfãos e desvalidos da sorte? São os abandonados pelo destino, são crianças sem, na rua, filhos de escravos libertos, crianças que ficavam nas ruas. E para poder dar uma ocupação e formar pelo trabalho, tirar da marginalidade, evitar o risco de marginalidade, foram criadas essas escolas que voltadas para ensino das manufaturas, sapateiro, tecelão, alfaiate, marceneiro. Portanto, elas tinham um sentido político, ideológico, moral. Não havia uma necessidade econômica de formar para a produção, mas sim de formar para a repressão política e ideológica.
Nos anos 30 apenas, quando o Brasil começa o seu processo de industrialização, é que a gente já viu que com a reforma Campos, a gente tem, a partir de 32, a constituição das políticas públicas de educação profissional. Né? A gente tem, e a educação profissional que nasce com a marca da exclusão, nasce com a marca de um ensino voltado para os pobres, voltado para os desvalidos da sorte, ela vai fazer parte de uma trajetória diferenciada da trajetória do ensino regular. Então, quando nasce a educação profissional como uma política pública sistematizada, a partir dos anos 30, em função já do início do processo de industrialização do país, então a gente vai ver que ela nasce como uma trajetória paralela. Então, o que acontece? Os filhos das elites têm uma trajetória, tem um ensino primário, um ensino ginasial, que era um ensino propedêutico, né? Esse ensino ginasial era propedêutico, quer dizer propedêutico, voltado para o acesso ao ensino superior. Depois disso, existiam os cursos complementares, que voltados à preparação para o ensino superior bem específico. Esse era o caminho, a trajetória do ensino regular, que era destinado à elite. As classes trabalhadoras tinham um ensino primário rural, um primário comercial, e depois, ao nível ginasial, né, elas tinham uma outra trajetória. Era um curso normal, curso técnico comercial e o técnico agrícola. Esses cursos não davam direito ao acesso ao ensino superior. Portanto, né, quando nasce a educação profissional como uma política pública, ela vem compor uma bifurcação. De um lado, o ensino regular, voltado para as elites, voltado para a preparação das tarefas dirigentes, tarefas intelectuais e o ensino superior. Do outro lado, a educação profissional, voltada para a classe trabalhadora, destinada a uma formação voltada diretamente para o processo de trabalho. Então, não existe, né, nenhum ponto de conversa entre essas duas redes, né, marcando uma dualidade estrutural, né, duas trajetórias distintas ao longo de todo o processo educacional. Essa situação vai ser alterada nos anos 40, com a reforma Capanema, quando a gente vive uma mudança econômica, que a gente diz que é um processo de substituição de importações. O Brasil mergulha, já com a Segunda Guerra Mundial, num processo de industrialização. Então, a gente vai ver o quê? Não mais se exportava cacau, açúcar, café, produtos agrícolas para importar o produto manufaturado, mas agora a gente começa a continuar exportando cacau, açúcar, café, algodão, mas em vez de importar o produto manufaturado, a gente passa a importar a máquina para aqui sim montar as indústrias para que a gente possa produzir o produto manufaturado aqui mesmo no Brasil. Então, uma substituição de importação. Em vez de importar o produto acabado, importa-se as máquinas para poder fabricar o produto. Então, início da indústria têxtil brasileira, início da indústria alimentícia brasileira. E, evidentemente, nesse contexto, se precisa de trabalhador mais qualificado, né? Aquele trabalhador que sabe apenas as primeiras letras e que sabe trabalhar na roça, não dá conta mais de trabalhar numa fábrica fordista e com equipamento. Ele tem que saber ler, contar, tem que ter um ensino básico. Então, o que acontece? Nesse momento, a reforma Capanema vai considerar o ensino profissional apenas no nível médio. A gente vai ter uma rede comum, o primário e o ginásio, 9 anos, o que seria ensino fundamental, que era necessário para a classe trabalhadora trabalhar na indústria fordista, e ao nível médio é que a gente vai ter uma bifurcação. De um lado, um ensino clássico, científico, de caráter propedêutico, voltado para a preparação para o ensino superior. E do outro lado, os cursos técnicos, a escola normal, aí já técnico agrícola, técnico industrial, técnico agrotécnico e a escola normal. Então, a bifurcação acontece no nível médio de ensino, não mais desde a raiz do sistema de ensino. O que acontece? Ainda durante a reforma Capanema, inicialmente, não havia direito das pessoas que vinham do nível técnico ter acesso ao ensino superior. Então, não havia equivalência
entre o ensino regular e o ensino profissional no nível médio de ensino. Só posteriormente é que foi garantida essa equivalência, assim mesmo para cursos equivalentes. Quem fazia normal só podia fazer pedagogia, psicologia e assim sucessivamente. Com o desenvolvimento também econômico, a gente vai ver que ao longo dos anos 40, a própria indústria, até o próprio capital, criou seus próprios cursos de preparação dos trabalhadores, que foram o Senai, em 1942, e o Senac, em 1946. Esse modelo é um modelo completamente orgânico às necessidades do taylorismo-fordismo. Ele promovia uma separação entre a educação de quem pensa, quem vai exercer as tarefas intelectuais e dirigentes, e a educação de quem vai trabalhar com as mãos, né? Então a gente diz que ele é completamente orgânico às necessidades do paradigma taylorista-fordista. Ele está intrinsecamente articulado, reproduzindo a separação que está presente no próprio paradigma entre a execução do processo de trabalho e a concepção, supervisão e planejamento do processo de trabalho realizado aqui, no caso, pelas elites. Nos anos 60, a gente vai ter a LDB, a 4.024, em 61, que é uma LDB mais progressista, que foi discutida e que vai garantir, pela primeira vez na história, a equivalência dos estudos profissionais e dos estudos regulares. Então, a gente vai ter um primário comum, né? Um ginásio comum, uma bifurcação no ensino regular, o clássico científico, no ensino profissional, os cursos técnicos, mas ambos os cursos vão garantir a possibilidade de acesso ao ensino superior. Isso, evidentemente, essa plena equivalência, né? Essa plena equivalência entre os cursos regulares e os cursos profissionais, ela constituiu um avanço, embora ela não tenha trazido a superação da dualidade estrutural, uma vez que continuam a existir dois ramos distintos de ensino ao nível médio, voltados para duas clientelas distintas, atendendo às necessidades da divisão do trabalho. Nos anos 70, a gente vai ter a nova lei, né, a 5692, que, como a gente viu pela primeira vez, tenta substituir essas duas trajetórias paralelas por uma única trajetória, por uma trajetória completamente comum, que é o primeiro grau, né, e o segundo grau. A Lei 5692, de 71, determinou a profissionalização compulsória do segundo grau. Então, de alguma maneira, juntando as duas redes no nível médio. Interessante, né, que um governo militar tentasse fazer isso. Na verdade, essa corresponde a uma adaptação aos processos, né, ao novo contexto mundial vivido pelo país, que está marcado pela internacionalização do capital e pela superação, né, da substituição de importações e pela, agora, hegemonia do capital financeiro. Então, a gente vai perceber que, nesse momento, nos anos 70, né, o governo vai tentar, com essa legislação, com essa trajetória única, uma integração, né, para uma integração dos dois, nas duas trajetórias. Na verdade, a Lei 5692, ela teve um sentido, né, quando instituiu a profissionalização compulsória, de fazer uma contenção. Na verdade, mais do que economicamente, o motivo dessa profissionalização compulsória no segundo grau foi um motivo político. Era conter a demanda ao ensino superior. Era no ensino superior que estava a contestação ao regime militar, que estava todo o movimento voltado contra o regime militar, o movimento estudantil, o movimento de guerrilha urbana, e então foi necessário conter essa demanda, dando uma terminalidade ao segundo grau.
como a gente viu também ao longo da aula 5 e 6, não existe não existiu interesse nenhum do ponto de vista nem das elites, nem das empresas nessa profissionalização compulsória. Os filhos das elites continuavam se formando numa perspectiva propedêutica voltada para o ensino superior e as próprias empresas não tinham nenhuma necessidade de aumento de técnicos de nível médio, né? Elas, já disse a vocês, a empresa, quando precisa de mão de obra, treina rápido, voltada para suas necessidades. A escola é muito demorada nesse processo de formação. Portanto, né, não houve interesse. O interesse era, de fato, um interesse político, né? Tanto é que todas as dificuldades de implementação da profissionalização do segundo grau, né, com seu caráter político ideológico, a gente mostra que essa leitura estava correta, porque imediatamente após a 5692, 4 anos depois, a profissionalização compulsória cai, se torna opcional, e em 82 ela é revogada. Portanto, não havia mesmo interesse econômico. Se houvesse, isso não haveria acontecido, né? Anos 90. Anos 90, existem uma série de mudanças, a gente tem aí uma mudança de paradigma tecnológico, novas necessidades, temos uma nova etapa do processo de acumulação capitalista, né, que é a etapa flexível, um novo modo de fazer educação profissional. E é óbvio, com isso, os Ministérios da Educação e do Trabalho, a partir de 1995, o governo Fernando Henrique, passam a desenvolver essa nova política. Uma política que foi acordada pelos 2 ministérios, ela não era de modo algum articulada, né? As propostas tinham, entre o MEC e o Ministério do Trabalho, pressupostos comuns, que eram preparar para o novo paradigma, né? Tinha a mesma intenção, formar um novo tipo de trabalhador adaptado às exigências da globalização da economia e adaptado às transformações tecnológicas. Entretanto, essas 2 propostas, a do Ministério da Educação e do Trabalho, elas tinham origem distinta, os 2 ministérios, tinham concepções diferenciadas e interesses diferenciados. E tinham também fontes de financiamento diferenciadas, né? Então, MEC e Ministério do Trabalho não conversavam entre si em relação às propostas desenvolvidas, né? Essa proposta, agora vamos analisar um pouquinho do Ministério do Trabalho. A proposta do Ministério do Trabalho vai conceber educação profissional, tendo como foco a empregabilidade do trabalhador e voltada para inserir, ou pelo menos ter no mercado, a inserção no mercado como uma meta, né? Ela está dentro do quadro dos marcos do neoliberalismo e ela foi desenvolvida pela Secretaria de Formação do Trabalhador, a Formação e Desenvolvimento Profissional, que é chamada de CEFOR, e os projetos desenvolvidos pelo Ministério do Trabalho tinham como recursos o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Foi uma proposta que foi desenvolvida, uma política focalizada, como eu disse a vocês, aquela política focada nos mais necessitados, desempregados, mulheres chefes de família, negros, pessoas sob risco de marginalidade, deficientes, enfim, foi uma política voltada para as chamadas minorias, né? E ela teve também, como a gente vai ver aqui, né, foi executada por diferentes atores sociais, basicamente sindicatos, universidades, ONGs. Eu disse a vocês também na aula passada, aula 6, que eu também trabalhei ao longo do tempo na avaliação da política do governo Fernando Henrique. E o que a gente chegou à conclusão, né? Que as avaliações, elas foram sempre, mostraram que esses cursos eram cursos de curta duração, voltados para o mercado de trabalho e não tinham pouca preocupação com o aumento da escolaridade dos trabalhadores e pouca preocupação também com a ampliação da cidadania dos trabalhadores. Os cursos desenvolvidos, basicamente, eram cursos voltados para as qualificações, as ocupações pouco qualificadas, os serviços pessoais, cabeleireiro, manicure, serviços domésticos, cuidadores de bolo,
de idosos, confeiteiros de bolo, né? O que dava a esses cursos toda uma perspectiva assistencialista e compensatória, o que contribuía certamente para a manutenção das desigualdades sociais. A proposta do MEC. A proposta do MEC se mostra diferenciada do Ministério do Trabalho, né? O MEC trabalha nos anos 90 em dois campos. O primeiro campo está ligado à própria promulgação da lei a discussão e elaboração da Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 93/94 de 96. Nessa lei, no capítulo 5, nós temos alguns artigos que tratam de educação profissional. Nós vimos também que todos esses artigos, eles são incompletos, indefinidos, eles não explicitam as instâncias, as competências, as responsabilidades. Muitos autores dizem até que eles não trabalham, não definem melhor as responsabilidades, porque de fato era essa a intenção. Porque já existia um decreto ali na boca do caixa, né? Era o projeto de lei 1603, que originou o decreto 2208, para ser promulgado. Então, não mexeram muito no capítulo de educação profissional da LDB. E a segunda ação do MEC foi a reforma, portanto, do ensino técnico, através do decreto 2208, de 1997, já no segundo mandato do Fernando Henrique. E a gente viu também que esse decreto ele foi elaborado com base nas avaliações do Banco Mundial. Tem toda uma interferência do Banco Mundial nesses processos. O Banco Mundial fez uma análise, considerou os cursos de educação profissional cursos caros, cursos completamente... para eles, né, tinha uma natureza propedêutica, não estavam atendendo aos trabalhadores, mas sim as camadas médias, eram cursos de caros e não havia necessidade de investir. Então, exatamente em atendimento às exigências do Banco Mundial, é que foi feito esse decreto 2208 de reforma da educação profissional. O que estabelece, né? O decreto 2208 estabelece a elaboração em 3 níveis da educação profissional. No nível básico, são qualificações genéricas. No nível técnico, né, são cursos de habilitação profissional para alunos matriculados ou egressos no nível médio, e o nível tecnológico no nível superior, que oferece uma modalidade intermediária entre o nível médio e a graduação. O que acontece, basicamente, é que fica estabelecido por esse decreto uma total desvinculação entre educação geral e educação profissional. Esse aspecto é completamente importante. Por quê? Antes da reforma do ensino técnico, eu disse a vocês também que a vertente do ensino médio técnico, ela tinha o conjunto de disciplinas, português, matemática, história, geografia, e também as disciplinas profissionalizantes. Você tinha todas do ensino regular, talvez um pouco menos aprofundadas, mas tinha todas elas, e ao mesmo tempo você tinha também as disciplinas profissionalizantes. Disse a vocês também que ao longo dos anos 80, todo o conjunto das escolas técnicas estavam tentando, exatamente porque tinha essa possibilidade de unir teoria e prática nas escolas técnicas, né? Pensamento e ação, existia ali toda uma discussão teórica tentando empurrar aquela educação profissional desenvolvida nas escolas técnicas para um ensino politécnico, uma escola unitária. Eu disse a vocês que anos 80 foram anos que a gente trabalhou com o fim da ditadura militar. E, portanto, foram anos de discussão política. Na hora que a reforma do ensino técnico separa a vertente acadêmica, o ensino regular do ensino profissional, ou o seguinte, escola técnica vai oferecer apenas conteúdos de habilidades específicas. Técnicos, o ensino regular vai ser oferecido no ensino médio. Ela está separando as duas vertentes e, portanto, negando toda a possibilidade de integração do que vinha ocorrendo entre a teoria e a prática no interior das escolas técnicas, né? Ela oferece também um currículo baseado em competências, em módulos, né? Certificação de competências, ampliação de atendimentos, né? Como é que essa proposta do MEC tem sido analisada?
ela tem sido analisada basicamente como uma expressão da conduta neoliberal que marcou a atuação do Estado brasileiro na última década, né, nos anos 90. O Estado buscou fazer uma racionalização dos recursos e reduziu certamente sua participação no financiamento das políticas sociais, implementando um conjunto de reformas financiadas e pautadas nas diretrizes do Banco Mundial. A reforma foi criticada e acusada de várias formas. Primeiro, ela foi acusada de conter a demanda para o ensino superior. Pode imaginar que os educadores progressistas caíram de pedrada em cima da reforma. Então, a primeira coisa foi que ela conteve a demanda para o ensino superior, né? O que estava relacionado, evidentemente, né, no ponto de vista do governo, a não investimento nos níveis de ensino. Era preciso conter mesmo, né, não dar ali né, acesso ao ensino superior através da educação profissional, para contendo ao acesso ao ensino superior. E isso era uma recomendação do Banco Mundial. O Banco Mundial recomendava que o Estado não investisse em níveis de ensino nos segmentos considerados caros. Então, não investisse em educação profissional, não investisse em ensino superior. Então, a reforma foi um desdobramento disso, né? Mais ainda, ela foi acusada, né, de marcar um descomprometimento do MEC com as escolas técnicas federais, né, abortando todas aquelas experiências que já realizadas nos anos 80. Ela ainda foi acusada de proporcionar uma desescolarização do ensino técnico, né? Por que uma desescolarização? Uma vez que ele foi formalmente separado do ensino médio. Então, foi do currículo, né? No currículo das escolas técnicas, foi retirada a formação geral e, evidentemente, afastando do horizonte a possibilidade de uma educação integral, politécnica, né? Outra crítica que foi feita foi que a reforma orientou a educação profissional para o mercado e ainda transportou para a rede pública as experiências do Senai e do Senac, fazendo a educação profissional um mero treinamento. E ainda, né, foi acusada porque essa reforma marca uma política econômica voltada para a globalização e para as necessidades do capital internacional, completamente descomprometida com as necessidades da classe trabalhadora. Bom, a reforma do ensino médio, levada a cabo pelo Decreto 2208, vai repor no sistema de educação brasileiro a quebra da equivalência, né? Aquilo que tinha sido conquistado nos anos 60, nos anos 70, de tornar um ensino médio equivalente, o ensino regular médio, equivalente ao ensino profissional, garantindo a todos a possibilidade do acesso ao ensino superior, agora termina. A gente volta com a reforma do ensino técnico a ter aquelas, né? A gente volta aos anos 40, a reforma Capanema, tudo separadinho, duas trajetórias, sem conversa uma com a outra. Então, isso foi certamente um retrocesso político, né? Reafirma-se a dualidade estrutural, mantendo as hierarquias que acontecem no mundo do trabalho, né? Então, a gente vai ver que a reforma vai oficializar a existência de duas trajetórias, né, distintas, que vão determinar a ocupação dos diferentes lugares da hierarquia do trabalho. A escola vai reproduzir, né, o saber geral no ensino fundamental e médio, que é complementado no nível superior para as elites. A formação profissional vai ficar de nível básico, médico e tecnológico, vai ficar a cargo de outro sistema que vai correr em paralelo, que é o sistema profissionalizante, com espaços, fontes de financiamento, modelos pedagógicos e finalidades diferenciadas. O governo Lula, a gente vai ver que no governo Lula, evidentemente, quando sobe o governo Lula ao poder,
O que vai acontecer? Obviamente, todo esse processo vai começar a ser discutido e contestado. O governo Lula, ele surge exatamente no governo de esquerda, tentando mudar essa lógica. Aliás, todo mundo, os setores que apoiaram Lula, sobretudo no campo da educação, na área de trabalho e educação, lutavam, por favor, terminem com o decreto, revoguem o decreto 2208. Ele é um retrocesso político, um retrocesso histórico. Então, de alguma maneira, a ideia das classes progressistas era uma reconstrução da política de educação profissional no país. Né? Como é que seria essa reconstrução? Primeira coisa seria revogar o decreto 2208, restabelecendo uma possibilidade de integração no currículo entre o ensino médio e técnico. Essa correção era fundamental e todos os setores progressistas defendiam essa revogação porque acreditavam que essa revogação do decreto ia abrir espaços para uma maior mobilização da sociedade civil e para revisão dos próprios artigos da LDB, que, como eu disse a vocês, eram artigos confusos, que não especificavam muitas coisas. Então, os setores progressistas apoiaram o governo Lula nesse momento e vamos lá, vamos revogar, vamos acabar com o decreto, vamos instituir um outro decreto, vamos abolir o que está acontecendo e vamos, de alguma maneira, reconstruir, abrir espaço para a reconstrução de uma política pública, dessa vez de caráter mais emancipatório, progressista. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Vamos ver lá o que foi que aconteceu. O decreto, ele mantém as diretrizes curriculares que já estavam definidas pela reforma, diz que a reforma que a educação profissional vai ser organizada por áreas, vai ser desenvolvida em cursos de várias naturezas, etc. e tal. Esses cursos, eles vão englobar diferentes níveis. O que tem de novo aqui no decreto 5.154 do governo Lula? Vamos ver o que foi de avanço. Primeiro, ele disse que a educação profissional inicial e continuada, ela deve, no nível básico, ela deve estar articulada aos cursos de educação de jovens e adultos, à escolarização e à elevação da escolaridade do trabalhador. Então, essa é a primeira mudança, não deixa de ser progressista. O aluno pode aprender a ser garçom, barman, camareiro, tudo bem, desde que esses cursos profissionalizantes estejam articulados a aumentos de escolaridade, ao cursos da EJA, aumento da escolaridade, para impedir que esse trabalhador termine de estudar no nível de ensino fundamental. No nível médio, o que vai acontecer? Vamos ver. No nível médio, que era exatamente nó górdio, do decreto 2208, o decreto 5.154 diz o seguinte, que agora o nível médio será articulado, a educação profissional será articulada ao nível médio, podendo ocorrer de forma integrada, concomitante, quer dizer, ao mesmo tempo, ou subsequente ao ensino médio, para quem já se formou. Essa possibilidade de integração é um pouco o retorno aos anos 80, onde havia essa integração entre educação geral e profissional. E o decreto 5.158 ainda mantém os cursos superiores de tecnologia e pós-graduação. Entretanto, um ano após a vigência do decreto 5.154, o que a gente viu foi o retorno às políticas fragmentadas, tal como existia no governo FHC, no governo Fernando Henrique. O Lula, se esperava que esse decreto 1154 abrisse as portas para a discussão da LDB, mas nada disso que aconteceu. Ao contrário, houve um retrocesso. As políticas de corte neoliberal, fragmentadas, voltaram a ser implementadas agora no governo Lula. Um retorno. A gente vai ver políticas como a escola de fábrica, ProEja, ProJovem, são políticas, programas focalizados. O objetivo desses projetos, na verdade, foi realizar esses projetos através do estabelecimento de parcerias entre o governo e as entidades da sociedade civil, repassando recursos para as entidades da sociedade civil.
né? Então, de modo geral, esses cursos são muito parecidos, tem pequenas variações, né? Tem uma fragmentação total. E a grande característica deles, e a mais grave, é uma privatização. É o repasse dos recursos públicos para os setores privados que vão realizar as políticas. Né? As grandes análises das políticas mostram que, na verdade, o que ocorreu no governo Lula foi que, apesar de existir um avanço conceitual, o que é um avanço conceitual? Né? Evidentemente que os documentos todos do campo das políticas públicas do governo Lula eles apresentavam uma leitura crítica, uma leitura completamente diferenciada do governo Fernando Henrique. Né? Um compromisso com o trabalhador, um compromisso, eles tiveram um avanço conceitual. Entretanto, do ponto de vista da execução, a gente não pode identificar pouquíssimas diferenças entre as políticas do governo Fernando Henrique. Né? A gente diz que predominam os princípios e práticas das reformas do Fernando Henrique. Então, a gente vai ter, né, um trabalho pedagógico que se caracteriza também no governo Lula por uma pouca articulação entre a teoria e prática, a inexistência, né, de compromisso político, um currículo que também não traz uma real integração entre as dimensões da educação profissional e da educação formal, que não traduz essas dimensões. E, além disso, do ponto de vista política, ligada à formação da cidadania, esses programas também são pobres e acabam por adotar uma racionalidade instrumental, né, absolutamente voltando para o mercado de trabalho, dando uma dimensão restrita, ficando muito longe de uma proposta de cunho emancipatório. Então, a gente pode concluir dizendo o seguinte, que os programas do governo Fernando Henrique e do governo Lula não se diferenciam no que diz respeito às concepções das relações entre Estado e sociedade civil. Ambos, né, vão fazer essa relação através de parcerias entre o setor público e o setor privado. Então, o governo pensa a política, o governo elabora a política, mas elas são executadas de forma descentralizada pelas diferentes ONGs, entidades da sociedade civil, repassando dinheiro público para essas instituições privadas. Nisso é igualzinho, ou seja, a privatização ocorreu da mesma forma, a focalização e a privatização. O caráter neoliberal das políticas fica mantido, né? Mantendo sempre o repasse de recursos públicos para o setor privado. Bom, acabamos aqui de trabalhar as políticas, né, e todo o processo das políticas. Vamos fazer uma revisão agora das concepções da última unidade do programa, que são de concepções e práticas. Né? A gente vai ver, né, e viu ao longo da aula 9, né? Eu acho que 9, 10, que, de fato, no modo de produção capitalista, a finalidade do trabalho pedagógico é sempre o disciplinamento para a vida social e produtiva, em conformidade com as necessidades e as especificidades dos processos de produção. E mais ainda, mudando, né, em função das diferentes etapas do desenvolvimento que vão acontecendo das forças produtivas. Né? É evidentemente que numa sociedade de classes, os projetos, né, o projeto pedagógico, o trabalho pedagógico, vai ser sempre voltado para o desenvolvimento de subjetividades ou das pessoas, da maneira de ser, tal como ela é demandada pelas necessidades do capital. Assim, o que a gente vê é que em cada etapa do processo de acumulação capitalista da atualidade, a gente vai desenvolvendo projetos pedagógicos específicos completamente adequados à formação dos trabalhadores, dos sujeitos que são requeridos pela organização da produção capitalista. Então, muitos autores têm definido
duas grandes pedagogias, ou pelo menos tem tentado classificar as pedagogias, as propostas pedagógicas, a partir de duas matrizes: as propostas pedagógicas que servem ao capital e as propostas pedagógicas que servem à classe trabalhadora. Então, as propostas que servem ao capital, ou que estão articuladas à formação de sujeitos, tal como demandado pelos capital, são a pedagogia taylorista e fordista, e a pedagogia das competências. A pedagogia taylorista-fordista, voltada para a preparação da mão de obra, dos sujeitos, durante o paradigma fordista. E a pedagogia das competências, voltada para a preparação dos sujeitos no paradigma flexível. Além dessas duas, a gente vai ter uma terceira proposta, que é uma proposta voltada, que não atende os interesses do capital, mas sim a classe trabalhadora, que é chamada de pedagogia socialista ou pedagogia emancipatória. Um projeto em construção, que ela não está pronta, está sendo construída. A pedagogia taylorista-fordista, que é a primeira delas, ela é completamente, como a gente já viu, orgânica, a divisão social e técnica do trabalho, e ela tem algumas características. Ela está voltada para a formação de quem vai dirigir, de quem vai executar, de quem vai pensar, de quem vai obedecer, bem orgânica ao fordismo. A gente vai ver que, nesse sentido, todo o processo escolar, todo o processo pedagógico vai ser montado em quê? Na repetição, na memorização, na realização de cópias, de ditados, de exercícios, das respostas prontas, tal como o paradigma taylorista-fordista exige do trabalhador. Um trabalhador que naturalize esses procedimentos, que saiba que saiba executar sem pensar, que saiba repetir uma tabuada sem pensar, que saiba realizar. E, evidentemente, aí o papel do professor é a utilização de métodos voltados para exposição, para demonstração, enfim, toda uma proposta completamente articulada ao projeto e à formação da subjetividade no interior do paradigma taylorista-fordista. Vamos ver ainda que, na verdade, a seleção dos conteúdos na pedagogia fordista era uma seleção pautada na visão positivista de ciência. A gente já disse que é a história do herói, a história dos fatos, o conhecimento era organizado de modo rígido, conteúdos de forma linear, repetidos de forma linear e fragmentada. Português não conversava com matemática, nem com história, nem com geografia. Método expositivo, como já nós dissemos, e nenhuma preocupação dessa pedagogia com a elaboração a construção de habilidades cognitivas superiores. A pedagogia tinha como objetivo a uniformidade de respostas, tinha que se dar a resposta certa para procedimentos padronizados, centrada, portanto, na memorização. A pedagogia das competências, por sua vez, é uma pedagogia que vem surge a partir dos anos 90 no Brasil, em função das mudanças do novo paradigma. Agora, esse novo paradigma passa a demandar conhecimentos e habilidades cognitivas, passa a demandar do trabalhador um maior trabalho intelectual, de modo a ele resolver problemas, ele encontrar soluções para a prática, da produção no interior do paradigma flexível. Então, obviamente, se exige desse trabalhador uma educação básica mais elevada. O que exige essa mudança é essa base microeletrônica, a presença da informática, que vai exigir também que o trabalhador não apenas domine os produtos, mas ao contrário, ele passa a dominar os processos do conhecimento. Então não basta que o aluno memorize a tabuada, mas ele tem que saber os porquês. Porque vai porque a gente, quando multiplica por 2 algarismos, organiza as casas da dezena, a casa das centenas, enfim, o trabalhador vai ter que entender por quê, não mais e apenas entender por quê e como é que o processo ocorre, não mais a ideia do produto. Essa nova pedagogia vai estar centrada na ideia do esforço individual, e vai mudar o eixo, não mais centrado na memorização, mas no desenvolvimento de competências cognitivas
superiores. O trabalhador é chamado não mais a memorizar, mas a analisar, a avaliar, a verificar, a investigar, né? Do ponto de vista das ações mentais desse trabalhador, se exigem outras habilidades cognitivas muito superiores àquelas voltadas para a memorização, ao decoreba, né? Então, outros métodos de ensino vão ser adotados. Que métodos são esses? Vamos lá. São os métodos de solução de problemas, né? As pesquisas, né? A resolução de problemas, é chamado método de projetos. Então, o professor ele vai ter que adotar uma nova metodologia. Não basta apresentar, não basta apresentar e fazer com que o aluno memorize, mas sim agora o aluno tem que aprender a pesquisar e a resolver os problemas. Vamos lá entender quais são os pontos e as contradições dessa pedagogia das competências. O ensino, então, vai ficar centrado não mais nos conteúdos, né? Mas está centrado em competências verificáveis e situações específicas. O que são competências? Competências é saber agir, saber ser, né? Como a gente vai, estou lembrando aquilo ainda da aula 5. É saber ser, saber agir, disponibilizar um conjunto de competências e habilidades que o aluno aprendeu na vida, na profissão, na escola, para resolver problemas centrais. Então, a competência ela está voltada, a pedagogia das competências, para disponibilizar essas competências, fazer com que o aluno desenvolva essas competências. E mais ainda, que ele prove, que ele haja, a ideia de competência está voltada ao desempenho, à prática. Isso faz com que a escola, vamos ver, ela ensine tudo aquilo, né, que é prático. Essa pedagogia das competências, ela confere um ensino, um sentido prático para os saberes escolares, porque o conceito de pedagogia está centrado no desempenho. O aluno precisa desempenhar, o aluno precisa agir. Então, se vai ensinar apenas o que é útil, né, apenas aquilo que faça com que o aluno possa ter um desempenho, né? Isso traz para as escolas uma concepção completamente pragmática, uma concepção voltada para aquilo que é útil, aquilo que é necessário. Então, a gente diz que as escolas deixam de ter aquele caráter sagrado da teoria, né? Há uma dessacralização da teoria. E sim, agora, ensina-se apenas aquilo que é prático. Há o que a gente chama de uma inversão pedagógica. A teoria passa a ser menos importante do que a prática. A teoria é ensinada no limite da necessidade da prática, no limite da necessidade do desempenho. Vamos lá. As propostas pedagógicas que servem o capital, né? Essas propostas pedagógicas que servem o capital, elas legitimam, como a gente viu, uma dualidade educacional que vai se manifestar na constituição de dois sistemas de formação de subjetividades, né? São dois sistemas que são duas propostas de escola. Uma para aqueles que vão exercer as funções dirigentes e outro sistema de escola para aquelas que vão realizar as funções operacionais. A origem dessa divisão não está na instituição escolar, nem na prática dos professores, mas na divisão social do trabalho que separa o trabalho intelectual do trabalho corporal, impondo limites ao desenvolvimento das capacidades humanas. Assim, no interior do capitalismo, só é possível a existência de propostas pedagógicas duais. É imaginável a gente pensar que sob o capitalismo a gente vai construir uma escola única, unitária, integral para todos. Embora essa seja a nossa utopia, essa faz parte de um projeto utópico que nós, como educadores, tenhamos que perseguir. Mas, sob o capitalismo, é impossível pensar nisso, né? Como diz o professor Gaudêncio Frigoto aqui, vamos retomar, né? O projeto do capital, ele evidentemente está voltado para uma perspectiva de adestramento, de acomodação, né? Mesmo que a gente use o termo, a desculpa de uma educação polivalente, uma educação mais intelectualizada, uma educação abstrata. O capital sempre vai estar preocupado em formar um cidadão mínimo, que pensa minimamente
e que reaja minimamente. Ou seja, não é possível colocar em discussão a ordem capitalista. Você tem que formar para aceitação, né? Trata-se, então, de uma formação numa ótica individualista, fragmentária, que não habilita o cidadão e, atualmente, só dá direito apenas à empregabilidade, em se tornar disponível, capaz de lutar por um lugar no mercado, né? É exatamente isso que o capital espera do trabalhador. Essa dualidade, né, dentro do toyotismo, ela é resolvida, ela se coloca numa contradição que é resolvida de uma forma que a Cássia Koenzer chamou de inclusão excludente. Mas vamos lá, vamos entender o que é isso, né? Porque no toyotismo, no paradigma flexível, você tem uma contradição. Você tem que dar conhecimento aos trabalhadores, porque o paradigma flexível, a tecnologia exige um trabalhador de outro tipo, mas, ao mesmo tempo, o capital exige que se garanta a exclusão e o disciplinamento. Não pode dar conhecimento e garantir a inclusão e o disciplinamento. Então, isso vai fazer com que a escola, sob o toyotismo, quer dizer, sob o paradigma flexível, tem que dar conta disso. O trabalhador tem que entender mais, o trabalhador tem que conhecer mais, o trabalhador tem que ter mais escolaridade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter a exclusão, a gente tem que manter esse trabalhador afastado e com a subjetividade pronta. E o que a gente faz, né? A Cássia Koenzer tem trabalhado com a seguinte ideia que a gente trouxe para vocês, né? O sistema capitalista, ele vai ter que encontrar meios de manter a dualidade na escola, sob o toyotismo, sob o paradigma flexível, né? Mesmo, né, que agora, nesse novo paradigma, exija um trabalhador com mais conhecimento, né? Então, qual vai ser o critério para o capitalismo resolver essa contradição no paradigma de acumulação flexível? A Cássia Koenzer diz que, na verdade, há um aprofundamento da dualidade estrutural como expressão da polarização das competências ou das qualificações. Ela chamou esse processo de exclusão includente, né? De dois processos. Quais são esses processos? Ela diz que, do ponto de vista do mercado, o capitalismo faz o seguinte: exclui no mercado de trabalho aqueles trabalhadores estáveis, que tinham empregos antigos, empregos bons no campo da indústria, para incluir esses trabalhadores em empregos precários, em empregos temporários, né, ou mesmo no desemprego. Perdão. Em empregos precários, às vezes até domiciliares, no caso de empregos domiciliares. Da outra ponta, a escola opera num caminho inverso, né? No mercado de trabalho, o mercado exclui do emprego seguro para incluir no emprego precário. Do ponto de vista da escola, acontece o processo inverso. A escola inclui na educação precária para legitimar a exclusão social. Então, a gente vai ver que, muitas vezes, esse aluno vai ser incluído numa educação profissional aligerada, de quinta categoria, para justificar todo o processo de exclusão do trabalhador da sociedade, legitimando essa exclusão. A Cássia Koenzer diz o seguinte: você vai dar mais educação ao trabalhador, sim, mas no que ela chamou de uma certificação vazia. É uma certificação sem o conteúdo, né? Sem o conteúdo científico, sem o conteúdo tecnológico, que esse sim o capital esconde, né? Ou mantém para a elite. Esse sim, esse conteúdo científico e tecnológico de ponta é que é vital para o capital no seu processo de ampliação, de valorização. Então, esse não fica, o trabalhador não tem acesso a ele. É exatamente isso, né, que a Cássia Koenzer chama de, né, ela diz que para o trabalhador é dada uma certificação vazia, né, forma-se para a incompetência. É a inclusão excludente, né, o que ocorre na atualidade, portanto, é uma distribuição desigual e diferenciada da educação,
ao contrário do que acontecia no taylorismo-fordismo. Por quê? No taylorismo-fordismo era negada ao trabalhador as oportunidades educacionais. O trabalhador não tinha escolarização elevada, o trabalhador não tinha a possibilidade de ter uma educação diferenciada. Agora, no paradigma flexível, o capital precisa oferecer, ele comporta essa oferta ao trabalhador. Há uma aparente, né? No taylorismo havia uma explícita negação das oportunidades de acesso à escola. Né? Você negava, né? A gente viu ao longo da história como isso foi negado. Agora, no paradigma flexível, há uma aparente disponibilização de oportunidades educacionais para os trabalhadores. Com oferta de quê? De muitas modalidades de diferentes naturezas, mas que, na verdade, na maioria das vezes, correspondem a propostas meramente certificatórias, que não asseguram, de fato, o domínio dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de competências cognitivas complexas. Então, essa é a diferença no caso do paradigma flexível. Agora sim, o trabalhador pode ter ensino médio, nível médio, pode ter uma série, né, se exige dele, só que isso vai ser esvaziado, empobrecido. A certificação é esvaziada. E nisso, né, era diferente do paradigma taylorista-fordista, que ele não tinha nem acesso. Essas oportunidades eram negadas. E o que acontece com a elite? Bom, com a elite ela tem acesso, sim, a um conhecimento científico e tecnológico, integrado à cultura e ao trabalho, e esse conhecimento científico e tecnológico tem o seu caráter estratégico para a competitividade, para o meio da inovação. Ela tem a sua distribuição mais controlada, e embora seja disponibilizado de forma diferenciada para atender os arranjos flexíveis, ele tem um caráter mais elitizado. Por fim, a gente vai ver aqui, e eu trouxe para vocês, alguns aspectos centrais da educação profissional que é comprometida com os interesses dos trabalhadores. Quais são esses aspectos defendidos pela quantidade de teóricos? Vamos lá. Primeiro, né? Essas são as regras, talvez, que a gente tenha que ter. Superação das estratégias pragmáticas, fragmentárias e instrumentais de formação. Então, a gente deve se afastar como educador comprometido com os interesses dos trabalhadores, não mais com os interesses do capital, mas nós que estamos comprometidos com os interesses dos trabalhadores, né, e não ter uma formação, não oferecer para os trabalhadores estratégias fragmentadas, instrumentais, pontuais, né? Também a gente deve evitar o quê? Uma formação restrita, superficial, voltada apenas para o desempenho das tarefas. Qual é a outra questão que a gente deve tomar cuidado como educador comprometido com os interesses dos trabalhadores? Ter uma nova postura frente às práticas, aos procedimentos de organização curricular, às estratégias de avaliação, de modo a sempre combater a dualidade da educação profissional brasileira. A gente também sempre tem que estar preocupada em articular o projeto de educação profissional às estratégias de escolarização. Trabalhador que não continua a estudar, trabalhador que não eleva a sua escolaridade, é um trabalhador facilmente manipulável. Então, a gente nunca pode separar formação geral da formação profissional, formação técnica da formação política. Essa integração, essa formação integral tem que ser a nossa meta como educadores verdadeiramente comprometidos com os interesses das classes trabalhadoras. Vamos ver ainda outras questões importantes, né? Desenvolvimento de propostas formativas comprometidas com as diferentes capacidades humanas, de modo a promover a autonomia do trabalhador frente aos processos de trabalho. O trabalhador tem que saber mais, conhecer mais, ter uma formação integrada, desenvolvendo todas as suas potencialidades, né? A gente também tem que estar preocupada, né, com propostas que voltem à socialização do saber sistematizado, com a apropriação da ciência, da técnica, né, que dê a esse trabalhador condição de entender o mundo do trabalho e a sociedade. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar preocupado em implementar propostas de educação profissional que sejam, ao mesmo tempo,
técnicas e políticas, isto é, que preparem o trabalhador para a participação na vida social. Bom, é exatamente isso que é essas regras, ou essas lições, ou esses cuidados que eu queria deixar para vocês ao final desse curso, né? Não só a consciência de que a educação profissional ela tem a serviço do projeto de acumulação capitalista, mas também como a gente pode articular isso numa outra perspectiva a serviço dos interesses dos trabalhadores. Eu fico por aqui, bons estudos para vocês e até a próxima.